Olá, tudo bom? Vamos para a nossa aula vídeo. Aula vídeo do cursinho, tá bom? Curso, vamos falar sobre lipídios. Então, só fazendo uma recapitulação, pessoal, o seguinte. Aula passada eu havia falado dos carboidratos, lembram? Eu havia falado para vocês que carboidrato é um composto orgânico macromolecular. É um polímero constituído por unidades de monossacarídeos. Por isso que se faz necessária a digestão. O que é digestão? É hidrolisar, é quebrar. É quebrar o grande e transformar a unidade. A unidade do carboidrato são os monossacarídeos. É dessa maneira que o sangue vai levar até as células e dessa maneira que nas células eles entrarão. Só para ter essa ideia, só fazer uma recapitulação, tá bom? Hoje nós vamos falar de um segundo composto orgânico importantíssimo, que são os lipídeos ou lipídios, tanto faz, tá bom? Eles são constituídos por monômeros, unidades de ácidos graxos e um álcool. Então, dependendo do álcool, nós temos 3 tipos diferentes de lipídios, tá bom? Então, por exemplo, se nós tivermos ácidos graxos e glicerol, nós vamos ter os glicerídeos. Glicerídeos, gente, são os lipídios mais comuns, que a gente conhece bastante, tipo gorduras, óleos, banhas. Até uma vez caiu na VUNESP uma frase assim, para a gente falar se era falso ou verdadeiro e comentar. Toda gordura é um lipídio. Mas nem todo lipídio é uma gordura, porque lipídio pode ser gordura glicerídeo, pode ser ceracerídeo, pode ser hormônio esterídeo, entendeu? Tá bom. Aí uma outra vez caiu na prova da USP falando sobre gordura. A gordura boa, a gordura marrom e a gordura ruim, a branca. Qual a diferença? Perguntava, né? Então, gordura, pessoal, ele forma o tecido adiposo do nosso organismo. Então, se você olhar a pele das aves e de nós mamíferos, ela tem uma terceira camada, que é a hipoderme. A hipoderme é constituída do quê? Tecido adiposo, tecido gorduroso, panículo adiposo. Ótimo isolante térmico. É isso que determina que nós, mamíferos e as aves, tenhamos a classificação de homeotermos, endotérmicos. Nossa temperatura corpórea é constante, independente da temperatura ambiental. E um dos contribuintes para isso é o panículo adiposo, é a gordura. Só que a gordura branca já não é tão boa assim não. A gordura branca ela vai se acumular devido ao seu excesso e não consumo pelo corpo, tá bom? E pode trazer sérios danos, tá bom? Os obesos, tá? Então, quando a gente fala em glicerídeo, a gente está falando em reserva energética, que é a principal função dos lipídios. Mas a gente está falando também em tecido adiposo, isolante térmico bom, ótimo. O segundo exemplo de lipídios, né, segundo o seu álcool, são os cerídeos. Os cerídeos formam as ceras que são impermeabilizantes, ceras que são lubrificantes de articulações. Então, por exemplo, nós temos alguns tipos de ceras nas articulações, a gente tem aquela cerinha que a gente tira, né, com o cotonete, é cerídeo. A cera do favo de mel, a cera que impermeabilizam as folhas, exemplo interessante, a carnaúba, que é utilizado para fazer parafina, vela, essas coisas, tá bom? Mas um lipídio bastante interessante, que é explorado em vestibular, são os esterídeos. Os esterídeos, pessoal, eles vão formar os compostos esteroidais, acho que vocês já ouviram falar, tá? Então, por exemplo, normalmente nós temos hormônios de origem proteica, que é um outro composto orgânico. Os esteroides são hormônios de origem lipídica. São hormônios esteroides, os sexuais, masculino testosterona, feminino
progesterona e estrógeno, tá? Nós temos hormônios esteroidais das adrenais, os corticoides, corticosteroides, tá? Glicocorticoides, então, cortisol, tá? Então, importante substância, composto que promove a regulação, o controle de atividades do nosso organismo. Essa é a definição de hormônios, tá bom? Nós vamos ter vitaminas. As vitaminas, elas podem ser de duas origens, depois eu vou falar rapidamente, tá bom? As vitaminas lipossolúveis, solúveis em lipídios. A, D, E, K. Queda. Queda são os hormônios de origem lipídicas, tá bom? Muito legal. Vamos lá. Agora tem uma coisinha que a gente fica às vezes com medo. Colesterol. Os colesteróis, pessoal, eles entram, por exemplo, nas estruturações da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é lipoproteica. Ela é constituída de lipídios e proteínas, dupla camada lipídica e proteínas globulares. Mas existem colesteróis periféricos que entram na constituição, na estruturação da membrana plasmática, super importante. Então, ele vai ter uma importância muito grande no nosso organismo, na constituição, na formação, na estruturação, tá bom? E tem dois que a gente ouve, né, como os glicerídeos. Quando a gente faz exame de sangue, nós vemos os níveis de triglicerídeos. Já ouviram falar? Triglicerídeos são os glicerídeos com 3 gliceróis e um ácido graxo, tá bom? É um exemplo. Então, se você tiver uma alta taxa de triglicérides, não é tão bom assim. Mas um outro que a gente fica assim, né, e hoje em dia se fala muito, é o colesterol, a taxa de colesterol, tá? Por quê? Porque nós temos dois tipos de colesteróis. O bom, que é o HDL, tá? O HDL é uma sigla de lipoproteínas de densidade alta. Ele é bom porque ele pega toda a gordura circulante e vai armazenar no fígado. Legal? Então ele retira do sangue, né, a gordura, os lipídios, tá bom? Então ele é ótimo. Só que tem um problema, HDL é muito pouco, ele entra menos de 40% no nosso organismo, tá bom? O que a gente tem mais é LDL, lipoproteínas de baixa densidade, que eles fazem o contrário. Eles vão manter, eles vão tirar do organismo os lipídios e manter no sangue. Não sei se vocês já repararam, quando a pia lá de casa tem uma grande quantidade de gordura, ela vai se formando no cano e vai entupindo. É o que acontece no nosso organismo. Quando o LDL ele atua, ele vai se depositando na luz, no interior dos vasos, e vai diminuindo o seu diâmetro e vai comprometendo a circulação. Esse que é o problema, tá bom? Chama de ateromas esse depósito de gordura nas paredes dos vasos, artérias, e vai dar uma arteriosclerose, um mau funcionamento das artérias, consequentemente má circulação e tudo mais. E o que vai acontecer são as doenças, né? Doenças cardiovasculares, podendo levar a derrames, AVC, acidente vasculocerebral, e as doenças cardíacas, tá? Infarto do miocárdio e tudo mais que a gente conhece, tá bom? Então, nós temos que ter um cuidado da alimentação rica nessas gorduras, porque os alimentos são ricos em LDL, tá? O HDL é o ômega 3, então, obtido principalmente de peixes, né, frutos do mar, e que a gente não está muito acostumado a comer isso aí, mas iFood, né, que é rico em LDL, tá bom? Então, para resumir, para terminar, né, essa aulinha gostosinha, tá bom? É assim, ó. Quais são as funções dos lipídios? Primeira função, quando você pensa, a gente já deu carboidratos. Quando você pensa em carboidratos, você pensa em alimentos energéticos. É a fonte primária de energia, podendo ser reserva, podendo ser estrutural. Quando a gente fala em lipídios, é reserva.
reserva energética. E a sua segunda função importante é o isolamento térmico, tá? Então, homeotermia, manutenção da temperatura. Ele vai entrar na estruturação do nosso organismo, super importante. Então, você vai ver, por exemplo, a membrana plasmática lipoproteica, mais lipídica do que proteica. A membrana do neurônio, ela tem esfigolipídios, tá? Que formam aquela membrana de mielina, que vai permitir a condução dos impulsos nervosos, super importante, tá bom? E ela vai ter a função reguladora. Hormônios são reguladores, vitaminas são reguladoras, tá bom? Para acabar, então, pessoal, a gente vai falar de vitaminas. Falei de vitaminas lipossolúveis, então vamos dar uma pincelada rápida para vocês não esquecerem disso. Às vezes não dá tempo e vocês vão ter exercício para fazer, então é bom que vocês lembrem disso, tá bom? Vitaminas. Vitaminas são compostos orgânicos diferentes dos demais. Diferente de carboidrato, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, porque eles não são polímeros, eles já são monômeros, eles são absorvidos na sua forma natural, tá? Então, os lipídios eles agem como coenzima, ou seja, ativam as enzimas a atuarem no nosso organismo. Que é enzima mesmo? Canso de falar para você. Tudo que acontece no nosso organismo ocorre na presença de enzimas. As vitaminas elas podem ser de dois tipos. A já mencionada lipossolúveis, solúveis em lipídios, que é a vitamina A. A vitamina A, pessoal, ela é rica em carotenoide. Carotenoides são lipídios, esterídeos, tá bom? Então, carotenoides, beta-caroteno, encontrado na cenoura, beterraba. E tem um precursor, a vitamina A tem um precursor animal que é o retinol, retina. Então, na verdade, ela está relacionada aos pigmentos visuais, pigmento de pele, e a sua carência leva a quê? A uma deficiência na visão. Então, por exemplo, xeroftalmia, olho seco, hemeralopia, dificuldade, né, ofuscamento na visão, nictilopia, que é a dificuldade de ver à noite, né, cegueira noturna, mais conhecido como cegueira noturna. Visão A. A vitamina D, calciferol, já fala cálcio, então ele entra na mineralização dos ossos, dos dentes, das estruturas rígidas no nosso organismo. Sua carência leva a uma descalcificação, uma desmineralização, uma fraqueza, certo? Na formação dos dentes e dos ossos, tá bom? Então, fragilidade óssea, D. A vitamina E é uma vitamina energética que entra no metabolismo energético. Seu precursor é o tocoferol. A gente acha, por exemplo, vitamina E no amendoim, na castanha, certo? Nas oleaginosas, germe de trigo, gema de ovo. E isso é bastante energético, né? Sua carência leva a uma distrofia muscular. Associou-se muito a carência da vitamina E com esterilidade, mas comprovadas só errados, tá bom? E a vitamina K, quinona, filoquinona, ela que é formadora da protrombina, o fator 8 de coagulação. Por exemplo, indivíduos que não possuem têm dificuldades na coagulação sanguínea. Os hemofílicos não formam, tá? E a vitamina K é que dá esse início no processo, na cascata de coagulação sanguínea, tá? Sua carência leva a uma dificuldade na coagulação, hemorragias. As vitaminas lipossolúveis são encontradas normalmente em alimentos do tipo leite, ovos, carne, principalmente peixe, cereais, tá bom? Aí nós vamos ter o complexo das vitaminas hidrossolúveis, que são C e B. E nos dias de hoje é muito importante, a carência da vitamina B6 leva a uma baixa imunidade, a doenças neuropáticas, estresse, né? Então acontece muito isso aí. A vitamina C, o precursor é o ácido ascórbico, encontrado principalmente em frutas como acerola, kiwi, caju, batizou-se laranja e limão.
e ela entra na constituição dos colágenos, que são tecidos de sustentação do nosso organismo, principalmente na boca, formando fibras dentodentais. Sua carência provoca uma gengivite exacerbada, que é chamada de escorbuto, vitamina C, ácido ascórbico, escorbuto. Caiu já a primeira fase da FUVEST. Né? Tinha um texto de Luiz de Camões falando, né, das gengivas inchadas, sanguinolentas e fétidas. Escorbuto, tá bom? E o complexo B, B1, B2, B3, B4, né, que tem precursor B1, tiamina, B2, niacina, niacina não, flavina, B3, niacina, a B6, piridoxina, B12, cianocobalamina, ácido fólico, né, e aí vai, tá bom, pessoal? Esse complexo B, ele vai entrar principalmente no metabolismo energético, na respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e compromete isso. Por isso, principalmente, sistema muscular e sistema nervoso, que dependem muito dessa energia. Sua carência leva a isso aí, né? Leva a dermatites, então a beriberi, polineurite, né? A B1, a carência da vitamina B1 causa a beriberi, a polineurite, tá? B2, dermatite, B3, B4, B5 leva dermatite, disenteria, demência, estresse, SPRU, convulsões, tá? E para acabar, pessoal, B12 é uma diferenciada, cianocobalamina, porque ela provoca uma anemia perniciosa. O que é anemia perniciosa? A não hematopoese, término da hematopoese, porque você lança glóbulos vermelhos na circulação imaturos. É uma anemia perniciosa porque você tem glóbulos vermelhos, mas não tem o suficiente para executar suas funções, eles estão imaturos. Beleza? Aquele abraço. Depois a gente volta a falar com vocês, tá?